Fala pessoal, e aí, tudo bem? Essa última semana aconteceram três coisas que, quando eu coloquei elas juntas, elas fizeram total sentido num panorama geral e eu queria compartilhar com vocês. O que aconteceu? Na quinta-feira, o prefeito Crivella do Rio de Janeiro mandou censurar um livro que tinha conteúdo sexual, impróprio para menores. Na sexta-feira, eu e a Cris assistimos um seriado da Netflix que chama Olhos que Condenam. E daí no sábado de manhã, quando a gente acabou esse seriado, eu acabei assistindo um stand-up do David Chappelle, que é um comediante norte-americano. Mas daí, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? E principalmente, o que isso tem a ver com videogame? Bora lá que eu vou explicar um pouco melhor pra vocês. Live from your grave. Bom, como sempre, esses vídeos têm patrocínio da Filosofia Geek. Entra aqui no link embaixo para vocês entenderem um pouco mais sobre os produtos que eles fazem e como eles podem te ajudar a tirar o geek interior. Explicando agora melhor o que aconteceu. Na quinta-feira, durante a Bienal dos livros que estão tendo no Rio de Janeiro, o prefeito Crivella ele ordenou que tirassem de circulação A Cruzada das Crianças, que é uma série da Marvel de 2012 que fala sobre os super-heróis jovens que estariam sendo colocados no universo novo. É uma série legal pra caramba, que eu lembro que na época eu acompanhei. Inclusive, para quem quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo e, na minha opinião, A Cruzada das Crianças vai virar um filme da Marvel. Ou um seriado, alguma coisa pra fase 5. Mas depois a gente fala sobre isso. Aí chegou na sexta-feira à noite, eu e a gente assistiu esse documentário da Netflix, chama Olhos que Condenam. Se você não assistiu, assista, mas assim, assista com um saco de boxe do lado e uma caixa de lenço de papel do outro. E o que fala nesse seriado? É a história de 5 meninos, na década de 90, que foram presos injustamente. E quando você assistir essa série, não assiste só ela. Logo depois do Netflix tem um documentáriozinho de 1 hora a mais, que é eles na Oprah. Vale muito a pena ver. Muito, muito mesmo. E mostra até umas coisas super bacanas, como Destino, mas eu não vou dar spoiler. E daí chegou no sábado à tarde, sábado à noite, eu tava assistindo o stand-up do David Chappelle, que é o Pedras e Paus. Eu adoro stand-up, eu acho que comediante tem que zoar tudo. Eu acho que comédia é isso, é uma forma de reverência e uma das formas de você expor alguma coisa para ser conversado é através da comédia. Nada mais justo do que você zoar a si mesmo e você trazer alguma coisa para ser conversado. Só que o que me incomodou nesse stand-up é que enquanto eu estava assistindo, eu estava ao mesmo tempo lembrando tudo que eu acabei de ver no Olhos que Condenam. E aí eu comecei a me sentir culpado de estar rindo de alguma das piadas que ele fez. Shame. Shame, shame, shame. Shame on you. Estou falando que rir sobre isso é uma forma de desrespeito, na minha opinião. Eu já tinha falado para vocês que durante a faculdade, durante uma aula de Direito Internacional, conversando com o professor, eu expliquei como na minha concepção, os quadrinhos são uma forma de arte moderna. Através dos quadrinhos, muitos assuntos que não eram falados plantavam uma pequena semente para gerar uma dúvida. Por exemplo, os X-Men. Os X-Men saíram na década de 50, 60 como uma forma de se falar sobre racismo, como uma forma para se falar sobre homofobia. E para mim os X-Men são isso, são uma forma de falar sobre, e daí você coloca o X que você quiser. Sendo esse X racismo, sendo esse X homofobia, mas ele faz você pensar que no fundo, aquelas pessoas, essa comunidade segregada, isso pode ser religião também. Pode colocar religião nesse X. Essa parte
segregada da população, ela tem o mesmo direito que você, os mesmos deveres que você, e o fato de ele ser diferente não te dá o direito de tratar ele diferente. Aí penso, pô, mas e os videogames? Por que você tá falando disso, sendo que seu canal é de videogame? Vamos lá. Nos últimos 10 anos, essa mesma corrente que aconteceu no passado com os quadrinhos está acontecendo com os videogames. Isso pode ser até mais, mas eu tô pensando assim, nos quadrinhos, nos jogos que eu joguei. Então, pensando nos jogos que eu joguei. Eu lembro do Walking Dead, que é aquele da Telltales, onde você controla um personagem e você tem segundos para decidir se ele vai fazer A, B, C ou D. E é uma história absurdamente poderosa. Eu recomendo todo mundo jogar esse jogo, porque te faz levar alguns conflitos morais algumas vezes, as decisões que você toma. E eu acho legal que o Walking Dead, pra mim, ele faz isso no gibi, ele faz isso nos quadrinhos, nos jogos e também no seriado. Eu adoro o seriado Walking Dead. E não é por causa de zumbi, e sim eu adoro filme de zumbi, adoro filme de monstros. Eu sou um romerista convicto, eu assisti todos os filmes do Romero. Porque filmes de zumbis fazem uma crítica direta à sociedade, porque eles mostram como a sociedade realmente se comporta em alguns momentos críticos. O primeiro filme do Romero, ele falava diretamente sobre como a sociedade branca só tinha pessoas ruins e o herói do filme era justamente o único negro do filme. E na época chocou todo mundo, mas todo mundo só via análise crítica do filme de zumbi. Mas no pano de fundo tinha a crítica da sociedade. O Romero faz isso sensacional. E quando eu assisto o seriado do Walking Dead, eu não tô vendo o zumbi, quem o zumbi tá mordendo, quem o zumbi não tá mordendo, mas a história por trás dos personagens. Assim como aconteceu no Lost. Todo mundo ficava no Lost, mas o monstro da fumaça, e o que significa, e a ilha, fluxo temporal. Pra mim, eu chorei pra caralho quando eu assisti o último episódio. A cena do submarino, da Jin Do-yeon, todos os personagens, a história que eles foram contando. E pra mim isso acontece muito no Walking Dead. Essa última temporada, a cena das estacas, pra quem não assistiu, eu não vou dar spoiler, mas quase chorei loucamente vendo isso. É uma cena fortíssima pra quem acompanha a série, pra quem se emociona. Assim como eu chorei, não vou mentir, nos Vingadores. Aquela hora que aparece todo mundo, os portais vão abrindo e vai aparecendo todo mundo, eu me enchi o peito assim, deu vontade de falar Wakanda Forever e... Puta. Mas tudo bem, vamos voltar. Então teve esse jogo do Walking Dead. Recentemente saíram 2 jogos que são claramente críticas sociais, levando à tona assuntos que não são mostrados com frequência. Um deles é Celeste, que mostra como uma personagem lida com ansiedade e depressão, e ela tem que escalar uma montanha, e essa montanha faz parte do segredo do que está sendo contado nessa história. E o segundo chama Mar de Solidão, que conta os problemas mentais de uma menina durante a separação de seus pais. São videogames? São. São jogos para se divertir? São. Mas te fazem pensar. O Celeste parece muito mais um Mega Man da vida. E é super divertido. A arte é sensacional e traz uma mensagem. Isso é legal. Aí você me pergunta, os jogos todos têm que ter uma mensagem? Seriados têm que ter uma mensagem? Filmes têm que ter uma mensagem? Não. Não tem. Pra mim existem séries que têm que ser meramente diversão, filmes que têm que ser meramente diversão e jogos que têm que ser meramente diversão. Ou existe alguma crítica social, filosofal, no Mario ou no Doom? Não. Mas tem que sim, em algum momento, ser levados opiniões ou consensos ou alguns tópicos a serem debatidos, ou pelo menos expostos de uma maneira diferente. E isso é uma arte, isso é a forma para mim mais sensata, a forma mais legal de se apresentar a arte. E o que eu acho que o que a gente tem que mudar como sociedade?
Essa geração atual, a geração de vocês, os millennials, assim como no jogo Walking Dead, você tem segundos para se manifestar, para tomar uma ação, essa geração de hoje não pode se calar quando aparece uma oportunidade para expor a sua verdade, para expor a sua realidade. Porque se você deixar esse momento passar, assim como acontece no jogo, talvez você tenha perdido a maior chance da sua vida de fazer algum impacto. Tem 2 outros filmes que me fizeram pensar muito sobre esse mesmo tópico. Aquele Estrelas Além do Tempo, que mostram as primeiras mulheres negras da NASA e mostra a realidade delas, que tinha que atravessar 2 campos inteiros para ir no banheiro, elas não tinham café, porque eles não podiam beber da mesma xícara de café que os homens bebiam ou que os homens brancos bebiam. E quando você para pensar, você fala, puta, mas isso aconteceu em 1800, não, querido. Isso foi em 1960, 70. Não faz 100 anos que isso aconteceu. Não faz 100 anos que a gente está ainda conversando sobre algumas coisas ridículas. A gente está no século XXI e é um absurdo a gente ainda estar falando sobre religião, racismo, homofobia e ficar brigando sobre política. O meu pai, eu lembro que ele te falava uma coisa direto, que era respeita a minha individualidade. Ele tinha razão no que ele falava, porém, ele mesmo não sabia o poder do que ele estava falando na época. O que ele está certo? As pessoas têm que sim respeitar a sua opinião, a sua crença, o que você tiver que expor. Porém, você também tem que respeitar a opinião delas, a crença delas. Cabe a cada um absorver o máximo possível de todas as opiniões, todas as vertentes, e você escolher o que é mais certo para você. O que é importante? Essa época, essa arte, essa inundação que nós temos da mídia, que eu acho que é o lado positivo do mundo digital que estamos hoje, transborda você com informações. E você pode analisar todos os aspectos diferentes de tudo que existe na vida e escolher o seu caminho certo. Mas o que a gente tem que fazer como sociedade? A gente tem que conversar para evoluir. E a evolução não é rápida, igual no Pokémon, no Digimon ou nesse qualquer jogo de RPG. Não. A evolução da sociedade é lenta. Tipo Spores. Quem jogou Spores sabe, você começava como uma ameba e depois você ia crescendo, podendo até dominar outras galáxias. O que eu recomendo para vocês agora, vocês assistirem esse final de semana. Quem não assistiu, assiste esse seriado Olhos que Condenam. Eu vou deixar aqui os outros filmes que eu também falei, o link, aí você compra no Google Play ou assina o canal que você quiser, mas procura esses filmes que eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Tem inclusive um filme que eu não citei, mas que é do John Travolta, que foi o primeiro filme sobre racismo que eu assisti que me fez realmente pensar. Chama White Man Burden. Eu não achei a tradução em português, mas o que conta nessa história? É uma versão utópica onde mudam-se os poderes. Onde o homem branco é oprimido. O homem branco é oprimido. É um filme que te faz pensar muito. Tem uma cena de um filme do Matthew McConaughey, que é um dos filmes de tribunal que mais mexeram comigo. E eu vou deixar essa cena específica aqui embaixo. Essa cena, toda vez que eu vejo, me arrepia e muitas vezes dela eu choro. Bom, espero ter pelo menos plantado uma semente de dúvida na cabeça de vocês, ou pelo menos que a gente consiga conversar mais sobre esse assunto. Deixa aqui embaixo sua opinião, seus comentários. Eu quero ver o que vocês têm a falar sobre isso. Ou filmes que te mudaram, que te fizeram pensar sobre problemas que você não enxergava antes. Não esquece, como sempre, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários e no mais, a gente se vê por aí.